Bem, gente, deixa eu começar me apresentando. Sou Wellington Espíndola, sou psicanalista, falo aqui do Rio de Janeiro, aqui da cidade de Maricá. Estou fazendo o curso de bacharelado na Uninter para poder participar desse movimento, né, entender o que está sendo essa primeira turma de psicanálise, apesar de muitas questões, apesar de muitas críticas, apesar de muitas discussões que foram levantadas. Mas como eu também sou empreendedor desde os 16 anos de idade, a gente que é empreendedor está sempre querendo participar de qualquer movimento dentro daquilo que a gente acredita, dentro daquilo que a gente faz. Eu sou empreendedor desde 16 anos. Na verdade, eu abri minha primeira empresa com 20 anos, que é uma empresa de tecnologia que eu tenho até hoje. E sempre fui muito interessado por entender da mente humana, né? Só que por conta aí de coisas da vida, apesar de eu ter observado desde muito cedo que eu tinha vocação para cuidar de gente, eu fui cuidar de máquina, eu fui cuidar de computador. E, de uma certa forma, por conta aí das questões econômicas, das questões de mercado, que me atingiram muito fortemente aí a partir de 2014, quando teve aquela crise política, aquela crise econômica, coisas aconteceram que me fizeram voltar para o eixo aí da minha vocação, que é de cuidar de gente. Então, fiquei um tempo trabalhando como terapeuta holístico, como terapeuta integrativo, e a partir daí que eu conheci a psicanálise, eu fiz um curso de formação em EAD por um instituto, pela internet, que eu também queria entender um pouco como é que funcionava essa questão da transmissão da psicanálise em EAD. E agora estou fazendo parte do curso de bacharelado da Unim. E aí surgiram algumas dúvidas práticas aí no grupo no decorrer desses dias, e a gente trocando, a gente teve a ideia de fazer esse encontro aqui para a gente que já é psicanalista dividir com vocês um pouco da nossa experiência, um pouco da prática do dia a dia, né? A gente tem colegas aí que já são psicanalistas, que tem muito essa pegada da transmissão, do ensino da teoria da psicanálise. A minha pegada é mais dia a dia, é mais vivência da clínica. Hoje eu sou psicanalista pelo ISMC, que é o Instituto de Saúde Mental e Comportamento, que fica numa cidade vizinha, aqui em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, onde eu faço o meu percurso ao vivo de psicanálise e onde eu faço a minha supervisão clínica. Faço a minha análise pessoal como uma psicanalista do Fórum do Campo Lacaniano aqui de Niterói e sou idealizador de um projeto que é uma associação de psicanalistas que se chama de Rede Escutar, e a gente também está desenvolvendo uma outra ferramenta aí para psicanalistas, que é uma ferramenta para captação e indicação de paciente pagante, que vai ser o Psicolid, mas é algo que ainda está em desenvolvimento. Como eu falei para vocês, eu tenho uma veia empreendedora, e a gente, quando é empreendedora, a gente acaba vendo oportunidade de negócios aí em várias áreas, né? E por que não desenvolver alguma coisa bacana em cima daquilo que a gente gosta? A forma clássica de se ensinar psicanálise não é ensinando, né? Quando a gente fala de psicanálise, a gente fala de transmissão da psicanálise, não de ensino da psicanálise. E geralmente a gente tem um grupo que acontece ao vivo, onde a gente faz a leitura linha por linha dos textos de Freud, e em cima dessa leitura que a mágica acontece, né? Então a gente também vai ver a possibilidade de repente pensar num formato de estudo da psicanálise, ou melhor, de transmissão da psicanálise dessa forma. Vou abrir agora o espaço para quem quiser falar alguma coisa. Enfim, vamos conversando e vamos vendo o que esse negócio aqui vai dar. Bom, eu vou falar um pouco aqui de mim aqui, o Nilson. Fala aí, Nilson. Bom, eu estou entrando também na área aí da psicanálise, né? Eu tenho 41 anos, sou a minha naturalidade lá de Guaíra, no estado do Paraná, mas resido aqui em Macaé, no estado do Rio de Janeiro. Eu presto serviço para a Petrobras na área da assessoria de salvatagem. Eu tenho a responsabilidade lá de dirigir o grupo de salvamento, dentro da UER. E eu também tenho essa facilidade, né? Por eu trabalhar com pessoas a bordo, geralmente a plataforma ela é composta aí por 300 pessoas, algumas 200, varia muito de unidade para unidade, né? Então eu trabalho muito na relação interpessoal, né? Na área de treinamento, de salvatagem, de abandono. Então essa comunicação, ela é muito válida, e a gente nota nas pessoas personalidade, as formas de agir, e isso me trouxe uma curiosidade de agregar mais valores para poder ajudar essas pessoas que têm dificuldade a bordo. Nós já tivemos casos de pessoas se suicidando a bordo, já tivemos casos de pessoas pulando no mar, né? Então, isso traz para a gente uma preocupação, né, com o próximo. E nada melhor que a gente entender, dentro da área clínica, o comportamento que leva essa pessoa a ter esse tipo de atitude. Então, a psicanálise, até o presente momento, é um pouco embaraçado
dado para mim, né? Pretendo aprender muito com vocês, eles que já são formados, que já estão na área aí da psicanálise, poderão trazer para nós aí um conhecimento mais amplo. E o legal da psicanálise é justamente isso, né? O saber psicanalítico você consegue usar ele não só atendendo dentro de uma clínica, mas nas mais diversas áreas aí de conhecimento. E a questão do entender do que está por trás do comportamento ou do que está por trás daquilo que leva a pessoa a fazer alguma coisa, né? Isso é realmente uma ideia bem psicanalítica. Já vou ser claro para vocês, a psicanálise ela não é simples, ela tem um conteúdo muito denso. Para quem não é da área de saúde mental, para quem nunca estudou, para quem nunca viu nada da área de saúde mental, começar a entender, a se ambientar com certos termos exige um pouco de esforço, dá até um pouco de angústia, mas assim, a psicanálise, justamente por ela, na verdade, ela não ser ensinada da maneira do estudo clássico, apesar de estarmos estudando a teoria, que é parte do tripé, através de um formato que foi até relativamente criticado pelos psicanalistas, a psicanálise ela vai sendo trabalhada como uma construção. Você vai colocando camada em cima de camada, e no decorrer do seu percurso você vai construindo esse saber, construindo esse fazer. Com relação ao Ninter, né, a coordenação do curso tem sempre falado da importância da análise pessoal e da importância da supervisão. Porque o que a Uninter está oferecendo com esse bacharelado de psicanálise é só uma perna do tripé, que é o estudo da teoria. E não é só o estudo da teoria que vai te autorizar a você ser um psicanalista clínico. O curso de bacharelado da Uninter, se você só fizer ele, vai te tornar um teórico de psicanálise. Assim como quem faz também pós-graduação em psicanálise, não basta fazer a pós-graduação para se autorizar a psicanalista. Precisa, além do estudo da teoria, a análise pessoal e a supervisão clínica. Só uma dúvida aí, essa supervisão clínica, você faz após aí o bacharelado, como profissional específico, no caso o analista? Não existe, assim, prazo estabelecido para o momento que você deve começar a sua análise pessoal e sua supervisão. Quanto candidatos a psicanalista, vocês podem participar de grupo de supervisão como ouvinte. Por mais que vocês não estejam atendendo, por mais que vocês não vão trazer um caso para o grupo de supervisão, mas é uma oportunidade de você ouvir psicanalistas trazendo casos reais, né, que vai funcionar para vocês como estudo de caso, e um psicanalista, um analista de data mais experiente, contribuindo ali para poder ajudar os psicanalistas menos experientes a conduzir o seu trabalho. Então, assim, não existe prazo. Dentro da psicanálise, não vai ter ninguém para dizer para você está pronto para ser psicanalista. Na verdade, é isso que deveria acontecer, porque na psicanálise, na verdade, quem se autoriza é o próprio psicanalista. Então, é você que tem que chegar à conclusão de que você está apto para poder começar a fazer o seu trabalho. Por isso que se fala que o psicanalista, ele se autoriza. Então, não existem prazos pré-estabelecidos, mas para aqueles que querem começar a clinicar, querem começar a atender, precisa passar pelo tripé: análise pessoal, estudo da teoria e os grupos de supervisão. O que eu posso dar a dica para vocês é assim, o quanto antes vocês começarem, principalmente com a análise pessoal. Por quê? Porque a análise você também aprende na clínica. Você aprende na prática. Na verdade, Freud fala que a clínica ela é superior à teoria, não que a teoria não seja importante, mas não vai ser a teoria que vai te formar psicanalista, assim também como não vai ser só a prática. Mas muito da psicanálise você absorve quando você está fazendo sua análise pessoal e quando você está dentro de um grupo de supervisão, por conta de duas questões. A primeira, a psicanálise ela é o estudo do inconsciente. Não tem como o inconsciente se manifestar você simplesmente lendo um material ali pronto em EAD. Então você precisa dessa troca, precisa ter isso aqui que a gente está tendo. O meu inconsciente em algum momento vai se manifestar, o inconsciente de vocês em algum momento vai se manifestar, porque na verdade ali dentro do setting analítico é o inconsciente do psicanalista atravessando o inconsciente do analisando ou do paciente. Então, para a gente poder entender a psicanálise, a gente precisa ter acesso aos inconscientes. Então, não tem como estudar a psicanálise só em EAD. Por isso é importante ser de um percurso de psicanálise, dos grupos de estudo, de repente a gente estudar os textos de Freud
pode, nesse formato de leitura ali ao vivo, mesmo que online, todo mundo junto, porque na troca de ideia, na troca de informação, o inconsciente ele se manifesta. E aí a gente vê na prática como é que é essa história do inconsciente. E um segundo ponto muito importante que precisa acontecer é o manejo da transferência, porque todo trabalho de análise ele é feito em cima de transferência. E da mesma forma a gente não consegue fazer manejo de transferência, trabalhar a transferência, entender a transferência só lendo o texto na frente do computador ou assistindo uma aula gravada. Precisa dessa troca. Por isso que a coordenação do curso tem insistido tanto na questão de criação de grupo de estudos, por conta disso. E fazer também a sua análise pessoal e, tendo a oportunidade, participar de um grupo de supervisão. Essas muitas informações, elas não trariam uma confusão no momento que a pessoa está desenvolvendo conhecimento na psicanálise? Tipo assim, pô, tá fazendo um bacharelado, vai fazer uma autoanálise. Será que a mente da pessoa ela está preparada para absorver todos esses tipos de informações? Ou poderia ser um passo a passo? É porque, na verdade, a análise pessoal, ela não está ali para te ensinar nada. A análise pessoal, ela está ali para você tratar com as suas questões, com as suas angústias, com as suas queixas, com aquilo que te atrapalha. Porque o que acontece? A ferramenta do psicanalista é o seu próprio aparelho psíquico. Se você não tiver com o seu próprio aparelho psíquico bem trabalhado, como é que você vai trabalhar o aparelho psíquico da outra pessoa? E pode ser que no decorrer do estudo da teoria sejam levantadas questões que vai mexer com alguma coisa, com alguma questão que seja sua, e pode ser que se levante aí uma resistência e você, de repente, não consiga absorver determinada situação, determinado conceito. Por quê? Porque pode ser que o seu ego crie um mecanismo de defesa para você não entender certas questões que, na verdade, são questões que mexem com você. Quando a gente trata de questões que envolvem saúde mental, ainda mais de uma maneira tão profunda como a psicanálise, isso de alguma forma vai passar pela nossa própria saúde mental. Então, a análise pessoal, ela não é mais uma ferramenta para você absorver informação, mas ela é uma ferramenta para você tratar as suas questões, lidar com as suas questões, ter a oportunidade de entender o seu próprio inconsciente, entender as suas próprias questões, a sua própria história, um processo de autoconhecimento, que isso com certeza vai te facilitar, quando você estiver estudando a teoria, que você consiga identificar determinadas situações, entender determinados conceitos, entender? Porque você vai estar vendo isso na sua própria vida. Então, isso que você explicou agora tem a ver com a cura psicanalítica? Entra dentro dessa temática? A cura psicanalítica é uma outra questão. Você tem escolas que não falam mais em cura psicanalítica. Aliás, a psicanálise contemporânea, hoje, atualmente, a gente já nem fala mais em cura psicanalítica. Porque quando a gente fala em cura, a gente parte do pressuposto que existe uma doença. Mas será que tudo é doença? Será que tudo realmente é patologia? Sim, eu compreendo, mas assim, os próprios pacientes, eles fazem esse questionamento, né? Olha, se eu fizer tal terapia, se eu fizer tal análise com a psicanálise, será que eu vou me curar? Vou me curar dessa minha neurose ou dessa minha patologia? Eles questionam muito sobre isso. Eles questionam isso, só que você não pode dar garantia nenhuma do que vai acontecer, né? As pessoas chegam com muita angústia, chegam com muito sofrimento e elas querem ali uma solução mais rápida possível para aquilo ali, né? E aí a gente entra dentro de um outro campo, né? Que é uma crise, vamos dizer assim, que a gente está passando, que as pessoas elas querem se livrar a qualquer custo das suas angústias, e para isso elas fazem qualquer coisa. E quanto mais garantia você der para a pessoa de que vai ser um processo rápido, mais a pessoa tem tendência a seguir por esse caminho. Só que não é bem assim, né? Vamos falar um pouquinho da questão dos medicamentos, por exemplo. O medicamento ele vai, de repente, te trazer um alívio rápido para aquela questão, mas o medicamento não vai lidar com a raiz da questão. Então, é muito complicado quando a gente pega, sei lá, um paciente de 30 e poucos anos de idade, são 30 e poucos anos de informações e de questões acumuladas, recalcadas, reprimidas no inconsciente. Fica complicado a gente dar qualquer tipo de garantia de que em determinado tempo a gente vai trabalhar com aquela pessoa e ela vai ter uma determinada resposta àquele tratamento. Então, enquanto psicanalista, a gente não tem como garantir nada. O que a gente tem como garantia é que, sim,
se ela se abrir para um processo de análise pessoal, ela vai ter a oportunidade de compreender como que as coisas que foram acontecendo no decorrer da vida dela afetaram ela. E afetam de uma forma que às vezes ela não tem nem ideia. Até porque estima-se que 90% do nosso aparelho psíquico é inconsciente. Então você tem ali 90% lutando contra 10% que é a consciência. Ou seja, muito do que você vive, muito do que você passa, muito do que você escolhe, muito dos problemas que você tem na sua vida passam por uma influência que você não tem nem noção de onde vem, não tem nem noção de onde é. Então, enquanto psicanálise, é muito complicado você garantir qualquer coisa com relação à cura, com relação a tempo, né, com relação à performance, mas você pode garantir para a pessoa que se ela se abrir para aquele processo ali, ela vai descobrir questões sobre ela vai passar por um percurso de autoconhecimento que vai fazer com que ela entenda a raiz, os porquês de certos comportamentos, de certas questões, de certos problemas estarem acontecendo na vida dela. Deu para pegar um pouco, André? Não, deu sim. Agradeço, gostei. Obrigada. Então eu vou falar aqui um pouquinho de alguns assuntos que surgiram nos grupos essa semana, que foi o porquê da gente estar aqui, que tem a ver um pouco com a prática mesmo clínica da psicanálise, da atuação do psicanalista, né? Então vamos lá. A atividade de psicanalista, ela não é considerada profissão. Ela é considerada ocupação. Tem uma série de leis, tem uma série de portarias, tem um monte de coisa aqui que eu preparei um material que depois eu mando para vocês, de alguma forma, que vocês têm todo o embasamento legal de como que o psicanalista ele pode agir aqui dentro do Brasil. Em nenhum país no mundo a psicanálise ela é regulamentada, mas existem alguns institutos de psicanálise que só aceitam psicanalistas para fazer parte do seu quadro de membros que tenham curso superior ou na área de psicologia ou na área de medicina. Aqui no Brasil a gente tem institutos grandes aí, clássicos, que para você entrar, para poder fazer um percurso de psicanálise com eles, você precisa ter o ensino superior em psicologia ou em medicina. Mas isso não é regra. Isso vai de instituto para instituto de psicanálise. Wellington, preciso ter um diploma de que eu fiz um curso de formação, um curso livre, alguma coisa desse tipo para poder me autorizar enquanto psicanalista? Não. Preciso ter uma carteirinha com um número de registro de filiação a alguma entidade psicanalítica? Não. Quando Freud trata da questão da análise leiga, que é quando ele fala que qualquer pessoa de qualquer área de formação, de qualquer nível de formação, ela está apta a estudar e se tornar psicanalista, ele deixa muito claro de que a psicanálise ela não é só para quem tem ensino superior, ela não é só para quem é psicólogo, ela não é só para quem é psicanalista. Então, sim, qualquer pessoa de qualquer nível de escolaridade ou que tenha qualquer curso superior, ela pode fazer um curso livre de formação, estudar a teoria, cumprindo o tripé psicanalítico de teoria, estuda a teoria, análise pessoal e supervisão clínica, ele pode se autorizar a psicanalista e ele pode começar a atender. Nós temos aqui no Brasil vários embasamentos legais dizendo que isso pode ser feito dessa forma. Eu não vou ler, porque é muita coisa de lei, tem algumas coisas assim, que são muito, muito chatas, mas assim, já para dizer para vocês assim, bem claro, dentro do Ministério do Trabalho e Emprego a gente tem uma coisinha que se chama de CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupação. E existe um CBO para psicanalista. Então, a partir do momento que você se autoriza psicanalista e você começa a atender, você pode até fazer a sua contribuição para o INSS com esse número de CBO, que é o CBO 2515-50, né, que é o que regulamenta no Ministério do Trabalho e Emprego a ocupação de psicanalista. E o que a lei fala, assim, de uma forma bem resumida do que o psicanalista pode fazer é o seguinte: avaliar comportamento individual, grupal, instrumental, analisar, tratar indivíduos, grupos e instituições, orientar indivíduos, grupos e instituições, acompanhar indivíduos, grupos e instituições, educar indivíduos, grupos e instituições,
desenvolver pesquisas experimentais, teóricas e clínicas, coordenar equipes de atividade de áreas afins, participar de atividades para consenso e divulgação profissional, realizar tarefas administrativas e demonstrar competências pessoais. Eu vou deixar esse texto completo à disposição de vocês aí por algum meio, que aqui eu fiz um arquivo aqui, eu fiz um PDF que assim tem todo esse amparo legal bem explicadinho com todos os textos na íntegra para vocês entenderem na prática, porque afinal de contas muita gente que está aqui é porque está querendo aprender agora sim uma profissão, né? Porque já que virou ensino superior, já que é bacharelado, então depois que essa primeira turma se formar, vão ser psicanalistas profissionais, né? Não vão ser mais psicanalistas por ocupação. Então, eu acho que é muito importante na prática, até para vocês saberem onde vocês estão se metendo, vocês terem acesso a esse tipo de informação. O psicanalista, ele pode estudar, pesquisar, avaliar desenvolvimento emocional, os processos mentais, sociais dos indivíduos, de grupos, de instituições, com a finalidade de analisar, de tratar, de orientar, de educar, diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais, e aí entra dentro de uma grande questão, né? Psicanalista pode diagnosticar? Psicanalista, ele até pode dar um diagnóstico, mas dentro daquelas estruturas clínicas dentro da psicanálise. Ele não vai dar um diagnóstico de psiquiatra, ele não vai dar um diagnóstico de psicólogo, mas dentro da psicanálise a gente aprende que a gente tem 3 estruturas clínicas, 3 problemas, né? Que é a neurose, que é a psicose e é a perversão. Então, enquanto psicanalista, você pode diagnosticar se a pessoa ela está com uma neurose, e dentro da neurose lá você tem obsessão, você tem histeria, vários tipos de neurose, você tem a psicose e você tem a perversão. Então, dentro dessas 3 estruturas clínicas, você pode sim, enquanto profissional psicanalista, chegar a alguma conclusão. Mas não é o mesmo diagnóstico que um psicólogo, que um psiquiatra faz. Diagnosticam e avaliam distúrbios emocionais, mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e questões e acompanhando os pacientes durante o processo de tratamento ou cura. Investigam os fatores inconscientes do comportamento individual e grupal, tornando-os conscientes. Desenvolvem pesquisas experimentais, teóricas e clínicas, e coordenam equipes e atividades diárias e afins. Então, muito das dúvidas que vocês têm do que pode ser e do que não pode ser feito, do que pode ser falado e do que não pode ser falado, enquanto profissional de psicanálise, você tem aqui prontinho, dentro dos textos que regulamentam a ocupação e daqui a mais 3 anos e meio a profissão de psicanalista. Deixa eu ver aqui no chat que a Ana Carolina Feitosa perguntou: se não englobarem nenhuma dessas 3 opções, pode tratar esse paciente? Então, Ana Carolina, Freud vai dizer que todos os transtornos e todos os distúrbios, elas estão em uma dessas 3 estruturas clínicas. Não vai ter nada que você não consiga fazer uma ponte para trazer dentro das 3 estruturas clínicas da psicanálise. Só que, por exemplo, se você pega uma criança que ela tem um diagnóstico de TDAH, você, como psicanalista, você não pode dar diagnóstico de TDAH porque isso é da competência da psicologia. Mas essa criança com TDAH, ela provavelmente ela é neurótica, é a neurose infantil. E a gente também vai ter oportunidade de, na psicanálise, estudar neurose infantil. Então, muitas dessas siglas aí mais novas, mais modernas, elas estão dentro da neurose. Gira, 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 gira e no final de tudo é neurose. Então, a gente sempre vai ter qualquer coisa da área da psiquiatria, da área da psicologia, a gente consegue fazer uma ponte e encaixar dentro de uma dessas 3 estruturas clínicas. E outra pergunta: quais mais práticas de terapia pode ser inserida no tratamento? Você está falando na psicanálise, combinar com psicanálise? Responde aí, por favor. Técnica de PNL pode colocar junto da psicanálise? Freud vai falar, fazendo uma metáfora, pegando lá Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, quando ele vai falar de arte, ele fala que tem 2 tipos de arte. Você tem a arte que é per via deporre, em italiano, meu italiano é péssimo, e você tem a arte que é per via de levare. A arte per via deporre
é aquela técnica onde você acrescenta alguma coisa. Então, quando a gente tem uma tela em branco e a gente vai fazer uma pintura, a gente está colocando tinta naquela tela. Então, toda vez que a gente coloca algo em alguma coisa, a gente está falando de per via de pore. E per via de levare, que é uma outra maneira de você fazer arte, está dentro das esculturas, onde você não coloca nada. Você pega aquela peça ali de mármore e você vai escavando aquela peça de mármore ou de madeira ou pedra, seja lá o que for, e você vai fazendo aquela figura emergir daquele bloco bruto ali. E Freud faz uma analogia dizendo que todos os outros métodos de tratamento da medicina, da psicologia, são métodos per via de pore. Você precisa colocar alguma coisa. O médico vai te dar um remédio. O psicólogo, dependendo da abordagem dele, se for TCC, ele vai querer mudar o seu comportamento. O coach vai dizer o que você tem que fazer. E a psicanálise não é isso. Na psicanálise, a gente não coloca nada nosso no analisando. A gente não pega nada de fora e joga no analisando. O nosso trabalho como psicanalista é fazer com que o inconsciente do paciente ele surja, ele emerja. Então, o nosso trabalho é o trabalho da escultura. A gente vai tirando, a gente vai removendo tudo aquilo que tem de mais, toda aquela sujeira, todo aquele excesso para fazer com que o verdadeiro sujeito, o sujeito do inconsciente, as verdadeiras questões e razões para o paciente estar passando aquilo que ele está passando, fazer com que aquilo ali emerja. Então, quando a gente fala de psicanálise, a gente não mistura psicanálise com nada. Por quê? Porque a partir do momento que você mistura qualquer outra coisa com a psicanálise, ela já não é mais psicanálise, ela já é outra coisa. Ah, essa outra coisa não serve? Não é isso que eu estou dizendo. Existem várias técnicas de terapia, várias abordagens, vários tipos de psicoterapia e todas elas têm o seu valor. Muitas delas têm também comprovação científica de que muita coisa funciona. A psicanálise não é a única coisa que presta e não é a única coisa que funciona. Mas a psicanálise ela foi desenvolvida por Freud e vieram os pós-freudianos aí, fizeram as suas contribuições para poder contribuir para a evolução da psicanálise. Só que a psicanálise ela funciona de uma determinada forma. E a partir do momento que você está misturando outra coisa, que você está colocando coisas, aí já não é mais psicanálise. Quer dizer que não funciona? Não estou dizendo que não funciona, mas só não é psicanálise. Porque, Anny, a gente não tem que colocar nada... Ali, no momento da análise, no momento da sessão, só tem que existir um sujeito. O do analisando, o do paciente. Por mais que a gente, como psicanalista, vão surgir questões de contratransferência, alguma coisa possa mexer com a gente, em questões que a gente tem, mas é para isso que a gente tem a nossa análise pessoal e a nossa supervisão clínica. Porque ali, no momento que a gente está fazendo a análise, que a gente está fazendo a escuta do paciente, do analisando, o único papel ali é se colocar nessa posição de atenção flutuante e o analisando o paciente na posição de associação livre. Né? É só isso que precisa acontecer ali no momento da análise. Qualquer coisa que fuja disso, você vai falar alguma coisa da sua vida. Ah, eu te passei por um negócio parecido, menino. Deixa eu te contar o que eu passei. Ou você falar para o paciente, isso aí comigo é a mesma coisa. Acontece igualzinho. Isso já não é psicanálise. Isso virou um bate-papo. Isso já virou uma outra coisa. Porque a gente, enquanto psicanalista, a gente tem que ser neutro com relação a trazer coisa nossa para dentro ali da sessão. Não que a gente não vá falar, não que a gente não vá interagir, aquela ideia clássica do psicanalista ficar sentado atrás do paciente mudo sem falar nada, só falando não é isso também, entendeu? Mas a gente não tem que trazer nada nosso, porque o que interessa é o conteúdo dele. Então, posso colocar uma coisa? Pode, Andréia. Eu já vi muitos psicanalistas trabalharem com programação neurolinguística, né? E às vezes até psicanalistas conhecidos trabalham com programação neurolinguística, outros trabalham com terapia sistêmica. Então entra dentro do que você está explicando. Não é a psicanálise.
É um complemento que eles estão usando. Mas aí, como que a pessoa, vamos supor, a gente que tem um certo conhecimento sobre isso, está participando de uma análise e percebe que o psicanalista está trabalhando com programação neurolinguística. E aí, qual será o nosso posicionamento que deveria ser? É uma bênção e uma maldição essa questão da psicanálise ser, entre aspas, uma coisa tão aberta, né? Freud, quando falou, né, que as gerações futuras iriam agregar a psicanálise, iriam contribuir para que a psicanálise evoluísse, né, para que esse saber ele fosse sendo desenvolvido, de repente ele não imaginou que neguinho ia conseguir inventar tanta coisa para misturar com psicanálise. Vamos partir do fundamento da psicanálise, que o fundamento da psicanálise ele não é complicado. O que é a psicanálise? A psicanálise é um método de tratamento terapêutico que parte do pressuposto da existência do inconsciente. É um método de pesquisa e é um saber científico. Ok. Qual é a regra para você poder praticar esse método, fazer um tratamento terapêutico com um paciente utilizando o método da psicanálise? O paciente ele precisa fazer associação livre e o analista precisa estar em atenção flutuante. Para quê? Porque o nosso objetivo é fazer com que a resistência do ego do paciente, do analisando, aquela resistência diminua para aquele conteúdo inconsciente ele venha à tona. E a nossa consciência não consegue captar esse conteúdo inconsciente. A gente só consegue captar esse conteúdo inconsciente porque a gente está em atenção flutuante, a gente também baixa a nossa resistência e permite que o nosso consciente ele atravesse o inconsciente do paciente. Tanto que quando o psicanalista ele fica muito preso, ele dá muita atenção ao que o analisando, ao que o paciente está falando, ele não está em associação livre. Freud fala lá nos artigos sobre a técnica, onde ele fala da prática da psicanálise, que você não tem que ficar julgando, que você não tem que ficar dando muita atenção àquilo ali que ele está te falando, não. Porque o que interessa para a gente não é o dito, é o não dito. É o que está por trás. Então, se o método da psicanálise funciona dessa forma, você, enquanto terapeuta, enquanto analista, você tem que baixar a sua resistência, você tem que ficar em atenção flutuante para ter essa comunicação entre os dois inconscientes. Cabe a pessoa trazer qualquer outro tipo de método ou qualquer outro tipo de técnica para dentro da sessão da análise? Porque qualquer coisa a mais que o terapeuta trouxer para dentro da análise vai ser do campo do consciente. Sendo do campo do consciente, não é mais psicanálise. Não que, de repente, você, enquanto terapeuta, se você tem conhecimento de outras áreas, fora ali da sessão, você, de repente, não vá pensar uma coisa ou outra utilizando aí seus outros conhecimentos. Mas dentro da prática clínica, dentro da sessão de análise, enquanto psicanálise, isso não cabe. Então, se você, enquanto analisanda, enquanto paciente, você está percebendo que o analista está trazendo coisas, está colocando coisas, está te dizendo o que fazer, está dando opinião sobre o que é certo ou sobre o que é errado, isso já não é a psicanálise como Freud e os pós-freudianos construíram. Mas o fato é que hoje você tem tudo quanto é instituição de psicanálise misturando tudo quanto é tipo de coisa. Eu conheço um instituto de psicanálise que eles misturam psicanálise com terapia de vidas passadas. E a presidente desse instituto, ela dá palestra dentro da Câmara Dirigente Logista em São Paulo, falando sobre psicanálise e regressão de vidas passadas. Deu para entender, Andréia? Sim, consegui entender, sim. É porque já conheci algumas pessoas que estavam trabalhando exatamente assim. Uma longa carreira de psicanalista dentro do atendimento, psicanálise, hipnose, terapia sistêmica e tudo mais, né? Então é complicado, é o que você explicou, tá? Tudo misturado, né? Então é isso aí. Mas obrigada. Eu já ouvi psicanalistas que estão aí na pista há muitos anos, coisas do tipo, Freud não foi o suficiente, o que Freud fez foi muito pouco. Já ouvi até gente dizer que Freud foi meio preguiçoso. Mas
essa tentativa, ao meu ver, minha opinião particular, de descobrir a roda, de descobrir o fogo, fala muito mais sobre essas pessoas, sobre esses sujeitos, do que a questão da maneira como eles trabalham. Se ao longo aí de 100 anos, né, de mais de 100 anos, se nenhuma pessoa que realmente estuda psicanálise, fez pesquisa científica, desenvolveu o trabalho, se nenhum deles achou um porquê de se misturar a psicanálise com outras coisas, por que que essas pessoas estão tendo a necessidade de misturar outras coisas com a psicanálise? Que necessidade é essa? Por que que a psicanálise não é suficiente? E aí você vai perguntar a essas pessoas por que que só a psicanálise não é suficiente, elas vão te dar assim, um monte de ideia que, no final das contas, fala mais da própria pessoa do que da questão da psicanálise em si. E muita coisa que tem acontecido ultimamente também trabalha em prol da questão do imediatismo, porque a sensação que as pessoas têm é que a psicanálise demora. Então precisa enfiar coisa para poder potencializar a psicanálise e fazer com que aquela cura e com que ele alívio aconteça mais rápido. Só que será que é esse caminho? Eu realmente não sei. Não tenho ideia do que seria o futuro dessa psicanálise dessa forma. E é um grande boom que está acontecendo dessas novas psicanálises, né, dessas psicanálises integrativas, que eu acho que tem muito a ver também com o que mudou com relação à formação do psicanalista. Porque antigamente, os cursos de formação de psicanálise levavam aí 3, 4 anos, às vezes o mesmo tempo de uma faculdade. E depois que teve desse boom, até antes da pandemia, de cursos online, e depois ainda da pandemia, né, que cresceu muito mais essa questão de você colocar ali o teu conhecimento num curso online e oferecer isso para as pessoas, hoje já tem curso de formação de psicanálise que fala que te forma psicanalista em 30 dias. Outros cursos que falam que te formam psicanalista em 60 dias, em 6 meses. Então, será que, de repente, essa questão de se desenvolver uma psicanálise que atue de forma muito rápida também não pode ter a ver um pouco com essa formação muito rápida do terapeuta? E é uma realidade que a gente tem aqui, enquanto brasileiro, enquanto latino-americano, de se querer algo que dê dinheiro rápido. Então, pode ser que, de repente, essa demanda de pessoas querendo estudar psicanálise ou outros métodos de psicoterapia no mínimo tempo possível, no final das contas, tenha mais a ver com uma possibilidade de você ter um negócio, de você ter uma ocupação para ganhar dinheiro rápido. A psicanálise com a vida espiritual do sujeito deve ser baseada em análise diante de seu comportamento anormal. Nilson, se você puder falar para me entender melhor. Então, o que que acontece? A gente vê muitos comportamentos de pessoas com transtorno, parece que estão endemoniadas, né? Como que a psicanálise ela consegue enxergar esse comportamento dessas pessoas? Isso vai estar, assim, jogando, porque isso vai depender de realmente fazer uma análise, mas isso pode passar tanto pela neurose quanto pela psicose. Isso é uma coisa que se chama de desassociação dentro da psicanálise, né? E principalmente dentro da neurose, que aí a psicose ela já envolve alucinação. Mas dentro da neurose existe essa questão da desassociação, que vai explicar esses fenômenos aí de possessão demoníaca. Enfim, no final das contas, assim, falando de uma maneira bem simplista, né, não deixa de ser uma neurose histérica, né? Você está somatizando no seu corpo, no seu comportamento, um desequilíbrio psíquico por conta de questões que estão lá atrás no inconsciente que você não consegue lidar. Então, quando a gente estuda a neurose, a gente passa por essa questão da desassociação que vai explicar esses fenômenos espirituais, possessão demoníaca, essas questões. Fica até difícil de saber a psicanálise nua e crua nos atendimentos. Hoje em dia enfim, é uma praga. A verdade é essa. Porque o que surgiu de curso de formação de psicanálise rápido, fast psicanálise, e assim, é complicado. É complicado. E assim, só o curso em EAD, vocês viram que eu expliquei aqui no início, falando de transferência, falando de inconsciente, só o curso de EAD
não te forma psicanalista. E tem muito psicanalista que está aí no mercado, que só fez aquele cursinho de AD online, só estudou aquela teoria ali no papel, não teve oportunidade de participar de um percurso ao vivo, ou de participar de um grupo de supervisão que ele pudesse ser escutado, que ele pudesse ouvir, porque eu faço parte, né, de um instituto que tem um curso em EAD, e assim, o grupo de supervisão, primeiro que a supervisão acontece de 15 em 15 dias, eu já acho um tempo muito longo, e assim, são 60 pessoas dentro da reunião, dentro do encontro, então fica inviável acontecer qualquer coisa a nível de inconsciente de transferência. Dentro do ISMC, o nosso grupo de supervisão, a gente tem no máximo 15 alunos ouvintes, e a gente tem no máximo 4, 5 psicanalistas que têm ali um determinado tempo para poder trazer os casos, e o nosso analista de data, o nosso supervisor, ele faz ali os apontamentos. Então, assim, todo mundo tem oportunidade de trazer, todo mundo tem oportunidade de falar, de trocar ideia, porque aí a gente tem a presença do inconsciente, a gente tem a questão da transferência. Então, é a psicanálise como ela deve acontecer. Muitos que criticam sobre a psicanálise tradicional, questionando que Freud não passou por análise pessoal. Então, essas outras vertentes se justificam, por exemplo, de que outras técnicas ajudariam a melhorar as teorias de Freud. Então, é justamente isso que eles usam, Andréa. O fato de que Freud deixou muito em aberto essa questão, né, de que ele iria entregar a psicanálise para os futuros psicanalistas para eles continuarem desenvolvendo a psicanálise. Só que não é muito difícil quebrar isso quando a gente vai para a base, quando a gente vai para o feijão com arroz. Se a psicanálise é o estudo do inconsciente, não cabe eu misturar com terapia energética, porque energia não é inconsciente. Se a psicanálise parte do pressuposto do inconsciente, não tem eu por que trazer cristal, não tem por que eu trazer floral, não tem por que eu trazer vidas passadas, porque nada disso é inconsciente. São outras coisas que transcendem, que fazem parte da espiritualidade humana, que fazem parte da energia, né, da questão energética, mas não é psicanálise. Então, você pode desenvolver alguma técnica nesse sentido, só não fala que é psicanálise, tá tudo certo. Eu vi num grupo um questionamento há pouco tempo sobre essa questão da necessidade de se fazer análise pessoal, já que Freud não fez análise pessoal. Gente, Freud foi o cara que desenvolveu o negócio. É a mesma coisa que dentro da área da tecnologia, você perguntar por que o cara que inventou o computador, ele não desenvolveu o computador num computador. Não existia computador. Como é que o cara vai usar o computador para inventar o computador? Freud estava desenvolvendo a psicanálise. Ele ia fazer análise pessoal com quem? Se a psicanálise ainda não existia. De uma certa forma, ele tratou com as questões dele, e olha que Freud tinha muitas questões, trato ali com seu grupo, que as pessoas que estavam em volta dele. E chegou a ficar certa vez com Jung 10 horas conversando, tomando scotch e fumando charuto e conversando, né? Passaram o dia inteiro conversando, não sei se foram 10, 9 horas, mas enfim. Dentro do que ele podia fazer na época, enquanto precursor da psicanálise, ele fez o que ele poderia ter feito. Agora, vim questionar que a gente não tem que fazer análise pessoal porque Freud não fez análise pessoal, é complicado, né? É a mesma coisa desse exemplo ridículo que eu dei aqui, do porquê que o cara que inventou o computador não usou um computador para poder inventar o computador mais rápido, né? Então, nem cabe. E essa questão da análise pessoal, como eu falei no início, se responde de forma bem fácil. Se a ferramenta do analista é o aparelho psíquico, ele precisa ter o seu aparelho psíquico trabalhado, não só para as questões particulares dele, mas para ele também conseguir fazer o melhor trabalho possível de analisar o aparelho psíquico do paciente. Então, de novo, a questão da pessoa não querer fazer análise pessoal, ou vir dizer que isso é um dogma igual os dogmas da Igreja Católica, essa vontade de não fazer análise pessoal, na verdade, está falando mais dele do que da questão em si. E aí, como um bom lacaniano, eu perguntaria, que desejo é esse? O que você quer, no final das contas? Beleza, você não quer fazer análise pessoal. Qual o seu problema com a análise pessoal? E aí a gente, no final das contas, vai discutir que tem questões dele ali que fizeram ele ter essa formação reativa de não aceitar o fato de que a análise pessoal é um do tripé
necessário para ele poder ser psicanalista. Então, aí caberia um órgão regulador, é complexo. Então, Anne Caroline, aí eu também fico nessa mesma questão com você, porque eu entendo os porquês da psicanálise ser do jeito que é. Só que os fundamentos da psicanálise, eles foram criados numa outra sociedade, numa outra cultura, Europa, início do século passado, entendeu? Então, eu não tenho opinião formada, tá? Mas eu acho realmente muito complicado, porque assim, tá se criando muita distorção, tá se criando muita coisa feia. Então eu não sei se aí adequando a realidade da psicanálise à nossa cultura, a cultura brasileira, de repente pode ser que o caminho seja ter algum tipo de controle, ter algum tipo de regulamentação, por mais que isso vá contra muita coisa da ideia da psicanálise. Então, a única coisa que eu tenho para te falar sobre isso é que realmente eu não sei mesmo. A psicanálise teria alta quando analisando para com a análise. Então, fala-se sobre fim da análise. Inclusive, um livro bem curtinho que fala sobre a psicanálise bem prática é o 4+1 da psicanálise, do Antônio Quinet. E o +1 é justamente o fim da análise. Então, existe aí, dentro da escola lacaniana, e dentro também de outros psicanalistas mais contemporâneos, que sim, que existiria um fim da análise. E aí o Antônio Quinet vai falar que geralmente o fim da análise ele acontece quando o analisando começa a ter vontade de analisar outras pessoas. Ele começa a ter a vontade de atuar como psicanalista, né? Mas, em tese, hoje em dia, a psicanálise contemporânea leva em consideração um fim de análise, sim. Tatiana, em clínica, na prática, vocês se baseiam nos ensinos de Lacan também? Ou a linha a ser seguida é sempre de Freud? Então, Tatiana, a base da psicanálise é a psicanálise freudiana. A Uninter, pelo que eu estou percebendo, ela vai direcionar a gente para ter aquela base, aquele feijão de arroz da psicanálise freudiana e vai falar um pouco dos pós-freudianos. E se você, de repente, se identificar com algum deles, você pode estudá-los mais a fundo. Mas a psicanálise freudiana ela é suficiente para você atuar como psicanalista. Então, eu posso até dizer que o pessoal que vai sair da Uninter vai sair como psicanalista freudiano. E aí, se você tiver a oportunidade de estudar uma outra escola e você se identificar e quiser se aprofundar, né, hoje a minha base ela é mais freudiana, apesar de eu fazer parte de um instituto que ele é lacaniano, mas hoje eu estou estudando Lacan. E assim, quando eu comecei a estudar Freud, eu achei a linguagem muito difícil, só que com o tempo, conforme você vai se aprofundando, você vai se acostumando, vai ficando mais tranquilo. E aí, quando você conhece Lacan, vai tudo por água abaixo, porque Lacan é muito mais difícil até do que quando você estuda Freud pela primeira vez. Então, o exemplo que eu posso te dar, que é da escola lacaniana, que eu estou estudando, Lacan não se estuda sozinho. É impossível você estudar Lacan simplesmente em EAD, simplesmente pegando o livro, um dos seminários dele e lendo sozinho. Lacan não se estuda sozinho. Então, para você se aprofundar em uma outra escola, primeira dica que eu dou, cara, aprofunda em Freud. Hoje em dia está acontecendo também muito problema porque as pessoas não criam fundamento ali no básico, no feijão do arroz. Então, assim, o que eu tenho a dizer para todos vocês agora, no momento, esquece Winnicott, esquece Lacan, esquece Bion, esquece Melanie Klein. Eu vejo pelos grupos aí o pessoal trocando muita informação sobre os pós-freudianos, mas, gente, se vocês pararem para focar só na base, só em Freud, vocês já vão ver que tem trabalho pra caramba para vocês fazerem. Então, óbvio que gera curiosidade, enfim, as pessoas querem saber mais, mas, cara, se você trabalhar direitinho só a base de Freud, e se você só se dedicar a ser freudiano a sua vida toda, caramba, que ferramenta, que método de tratamento fantástico você vai ter para contribuir e ajudar aí a vida das outras pessoas. Eu entendi bem o que você explicou e realmente, logo de cara eu tive assim, eu senti já um obstáculo ali para aprender Lacan, né? Eu não me simpatizei com ele. E eu concordo com o que você falou. Freud, é óbvio, vai ser a base sempre, né? É o pai da psicanálise. Tem-se muita coisa mesmo a aprender com Freud, só com Freud, né? Já é um estudo e tanto.
Então, eu fico tranquila aí nisso que você falou, porque é bom a gente saber que a gente pode se basear também em quem a gente se identifica, né? Desde que Freud não fique de lado. Tem vários outros, como você falou, os pós-freudianos, mas com certeza eu acho isso muito importante, que eu acho Lacan realmente muito complicado. Mas vamos ver, né? Tá tudo no início ainda. Você não vai se identificar com Lacan mesmo agora. Porque Imagino. Lacan ele faz um retorno para Freud, volta nos conceitos de Freud e ele tenta traduzir os conceitos de Freud, mas para uma linguagem muito mais difícil. Né? Sim. Então, uma tradução que tem efeito contrário. Depois que você estuda bem a base de Freud, que aí, de repente, alguma coisa de Lacan vai começar a fazer sentido para você. Então, hoje, no meu percurso de psicanálise, por exemplo, a gente tem uma psicanalista freudiana, que ela tinha horror a Freud, que ela detestava Freud. Só que agora, depois aí, eu acho que ela é psicanalista freudiana, acho que há 6 anos, agora que ela está começando a entender Lacan. Ela é menos por conta disso? Não. Você vai ser uma psicanalista menos prendada porque você só estudou Freud? Não. Eu garanto a você que se você estudar bem a base da psicanálise em Freud, você vai ter uma performance muito mais interessante, se é que a gente pode falar de performance em psicanálise, mas assim, você tem muito mais a contribuir do que quem só estudou um pouquinho de cada um. Então, não se acanhe. Enquanto você achar que deva só focar em Freud, foca em Freud. Se em algum momento da tua carreira, do teu percurso, a linguagem de algum outro psicanalista atravessar você e aquilo ali chame a sua atenção ou faça sentido para você, aí você vai estudar ele e tá tudo certo. Estava falando em referente à pergunta que eu fiz sobre a alta, né, na psicanálise. Hoje foi minha primeira terapia, né, com um psicanalista, eu nunca tinha feito, e eu queria ver a abordagem de como ele se tratava, porque como eu quero ser um psicanalista no futuro, eu queria saber como ele abordava, né, o trabalho dele. E eu até, determinada conversa, eu falei alguma coisa em relação à alta, assim, e ele já foi logo falando que a psicanálise, bem arrogante mesmo, que não existia alta. Pô, joguei essa pergunta aí meio sem sentido, talvez, para você me responder aí na hora. Eu entendi o que você quis dizer. Foi bem válido a sua resposta. Na verdade, aí já vou meter o pitaco onde eu não fui chamado. Enquanto manejo nessa hora com você, o psicanalista ele não tem que te dar instruções, ele não tem que te dar informação. Se você é meu analisando e você me pergunta sobre alta, eu volto para você da seguinte forma. Mas por que é importante para você saber sobre a alta? Freud já falava isso lá atrás. A gente, como psicanalista, a gente não tem que dar informação, a gente não tem que ensinar nada para o analisando. O que a gente tem que fazer dentro da sessão de análise é ecoar o que você está falando. É fazer você se ouvir, sustentar você em associação livre. Então, se você está dentro de uma sessão de análise comigo, eu não vou te dizer se tem alta ou se não tem alta. Mas eu vou deixar você falar sobre o porquê que saber disso para você é importante. Por que saber, Renan, se tem alta na psicanálise para você é importante? Fala para gente. Eu queria saber em relação vamos dizer assim, é claro que eu iria aprender daqui a algum tempo, né? Mas queria saber, assim, porque a psicologia, eu sei que vai chegar um determinado momento, o psicólogo vai falar, olha, hoje você já tá, né? Já não está com mais tanta confusão. Caso você tenha outros tipos de confusão, você, né, retorna, algo do tipo assim, ou diminui as terapias. E aí essa era a minha dúvida, entendeu? Em relação a como seria uma dúvida particular, não que eu estaria com pressa de acabar com meus problemas, sabe? Mas sim saber se realmente tinha um fim, né? Porque eu acredito que chega um determinado momento que, já que tem coisas que já vai ter sido tratado, claro que depois pode ser que apareça mais coisa ao decorrer do tempo, mas é onde teria que ter o retorno, né? Entendi. Então, aí se você me dá uma resposta dessa, eu como seu analista, aí eu ia falar para você,
Então é interessante você levar essa questão para a sua supervisão ou para o seu percurso de psicanálise. Porque senão o analista acaba subvertendo o papel dele. Você vê, olha o que você falou, ele foi grosso. Ou seja, já está correndo o risco de você fazer uma transferência negativa com ele. E isso pode ser muito ruim para o seu processo de análise. Pode ser que crie ali uma rusga com aquele analista e você não queira voltar nele. Então, por isso que o analista ele tem que ser neutro. Ele não tinha nem que ter te tratado com arrogância e muito menos ter te dito o que fazer ou o que não fazer. Ele deveria ecoar, te questionar por que é importante para você saber isso, para ver se de repente tem alguma questão aí. Se você traz uma resposta prática dessa, como a sua análise pessoal não é o lugar para você lidar com a teoria, eu te falaria isso. Pô, é legal então de repente você levar essa sua dúvida para a sua supervisão, para o seu percurso. Simples assim. E você não sairia da análise chateado comigo porque eu fui grosso com você. Agora, eu sinceramente, particularmente, eu acho muito difícil o analista, a pessoa que trabalha com psicanálise, ela tem um fim de análise, porque sempre vão ter novas questões. Gente, eu já atendi gente do Brasil inteiro. Eu fiz um projeto no final do ano passado que eu cheguei a fazer 30 atendimentos por semana de tudo quanto é gente do Brasil que vocês podem imaginar. E assim, a cada coisa, cada casa, cada história, coisa assim que você nem imagina. Então vocês podem ter certeza que você vai ter sempre uma coisa ou outra, uma situação nova que vai mexer com você. Então, eu não conheço nenhum psicanalista sério que esteja atuando que não faça sua análise pessoal contínua, né? E como eu comentei com vocês, o Quinet vai dizer que, geralmente, quando um paciente, um analisando, chega num fim de uma análise, isso gera uma vontade nele em analisar outras pessoas, em fazer esse mesmo papel. Aí você vai perguntar, mas aquelas pessoas que acabam saindo da análise porque diz que não está resolvendo nada. Aí, na verdade, isso tem a ver com as questões com que as pessoas têm, né? Aí a gente já analisa, já enxerga isso aí de uma outra forma. Deixa eu voltar aqui para o chat rapidinho. Dá a sensação que é tudo livre demais. Pois é, Anne, dá a sensação que é tudo livre demais e Freud vai falar que a gente não sabe lidar com a liberdade, que a liberdade angustia, né? Que a gente não sabe lidar com essa liberdade. E, infelizmente, a gente tem uma questão nossa cultural, que é quando Freud falou lá atrás, no ambiente da Europa, enfim, dentro daquela cultura da época, daquele momento da história, ele, na cabeça dele, ele estava achando que pelo menos a pessoa ia vir com um mínimo de preparo. É muito complicado se a pessoa ela já não tem um hábito de leitura, se ela não tem um hábito de estudo, se ela não tem um hábito de pesquisa, ela vem do nada e cair dentro da psicanálise, como aconteceu com muita gente que está hoje fazendo o curso na Uninter. Porque leva um choque. Precisa de uma certa preparação. Você tem que ter um mínimo ali. Tanto que a Uninter está fazendo isso. Por exemplo, o curso de filosofia aí, que tirou a noite de sono de muita gente, você precisa entender um pouco de filosofia, do que foi esse processo de desenvolvimento da mente humana, a coisa que começa, que vem desde lá do mito até hoje, que é você entendendo, você passando por isso, não é para você ser filósofo, mas você precisa entender como foi essa construção, essa evolução do pensamento humano, para você entender de onde que Freud começou a tirar um monte de coisa, né? Então, o curso da Uninter está dando essa base dentro aí de várias outras disciplinas que aparentemente parece que não tem nada a ver com a psicanálise, mas tem a ver sim. Eu ouvi alguns questionamentos sobre essa matéria aí, essa matéria que eu sou péssimo em lembrar nome de matéria, gente, da questão aí dos povos africanos e da história dos negros. Gente, isso faz parte da nossa cultura, isso faz parte da nossa constituição enquanto povo. Então tem sim a ver com a psicanálise, porque você vai estar atendendo o povo brasileiro. Se você está atendendo o povo, cidadão brasileiro, tem todo um background ali histórico que vai influenciar na vida dessa pessoa, que é importante a gente conhecer. Então, assim, não vejo a razão de por que algumas pessoas estarem questionando que isso daí não tem nada a ver com psicanálise. Tem sim. Estou num grupo de estudos de Lacan e tô penando. Andréia, cara, fica só se você quiser muito. Só se, tipo assim, fizer muito sentido para você. Porque eu não sei se você já é psicoterapeuta, se você já é psicanalista, mas se você não for,
foca na base que a Uninter está dando, né, que vai te ajudar a formar esse pensamento aí, que são as coisas que estão aí fora da psicanálise em si, e foca no estudo da psicanálise, que senão você vai pirar. Vocês conseguiram perceber um pouquinho do que eu falei lá no início, da questão do inconsciente, da transferência? Como é que tiveram questões aqui que vocês mesmos levantaram, que ajudou mais na prática vocês entenderem algumas questões do que só ler o que está escrito num papel? Ou só ficar trocando ideia dentro do grupo? O pensamento ele funciona de uma outra forma, de uma forma encadeada, enfim. É um outro nível aí de transmissão de psicanálise. Deixar só uma dúvida aqui. Como que o analista ele vê a questão da religião na psicanálise? A religião ela não tem função dentro da psicanálise, ela não ajuda e ela nem atrapalha. Qualquer coisa que o analisando, que o paciente vá trazer, que passe pela questão da religião, de toda forma ainda é uma questão dele, né? Então, não tem problema nenhum a questão da religião. O que importa para a gente é o que o paciente vai trazer para dentro da sessão de análise. Se ele trouxer para a gente alguma coisa que tem a ver com a religião, de toda forma a gente se coloca em atenção flutuante, ele se coloca em associação livre, e a gente vai vendo que vai surgir do inconsciente, esse sujeito do inconsciente que tem a ver com a religião. A religião ela não vai ser nenhum problema e ela não vai ser nenhuma solução. O dito da religião não vai ter nada a ver, porque não interessa para a gente o dito, interessa o não dito. Então é o que está por trás da questão da religião. Então o nosso papel vai ser ouvir esse sujeito que está aí atrás e que a questão da religião é uma questão que ele tem de poder manifestar, de poder apresentar alguma coisa para você dentro da análise. Foi dentro disso aí, Nilson, que você perguntou ou não? Foi. Basicamente é isso mesmo. Foi bem interpretado aí por você. Olha, obrigado aí. Gente, eu conheço excelentes psicanalistas que são pastores. Apesar da gente ouvir muito que um pastor, quando começa a estudar psicanálise, não dá para conciliar, primeiro que a gente não sabe de nenhuma verdade. Lacan vai falar que o máximo que a gente consegue saber é de uma semi-verdade. Então não dá para a gente falar que não dá para misturar. E a gente, no final das contas, a gente não sabe de nada. Cada um tem sua subjetividade. Então alguém que vem dizer que pastor não pode ser psicanalista e que psicanalista não pode ser pastor, não pode por quê? Não entro dentro dessa questão. O que não pode é o psicanalista que é pastor misturar a religião, misturar a vocação religiosa dele dentro do setting analítico. É isso aí que não pode. Não pode por quê? Porque não é psicanálise. Aí ele vai estar desenvolvendo um outro tipo de psicoterapia. Você deu uma aula boa. Quando eu ficar com dinheiro, eu te boto como professor da Uninter. Mas só quando eu tiver dinheiro. Enquanto isso, não tem como, não. Eu sou mais da questão... prática, eu não sou da academia, não. Eu sou mais desse tete-a-tete, da rua. Fala. Relação àquela... Quando você falou espanhol aí, de tirar e de pôr, né? No caso de Italiano, pôr, foi quando você... por via de colocar... Isso não seria a forma ideal de nós, psicanalistas, não estou botando em si, né? Porque eu não sou nada. Mas não seria o ideal, porque a gente estaria colocando, né? A gente teria que tirar, como se fosse o do mármore. Bater para limpar, para deixar uma escultura bonita, sei lá, estou dando exemplo. Deixa eu só aproveitar teu exemplo. Olha só como é que esse tipo de encontro é legal, a gente percebe outras coisas. Vocês perceberam, e desculpa te expor, tá, Renan? Mas vocês perceberam que o Renan falou nós psicanalistas e depois ele se retratou não, porque eu não sou nada? Isso daí foi um xiste. Ele fez uma brincadeirinha, mas com uma questão que provavelmente tem alguma coisa aí que mexa com ele, né? Ele não pode se dizer que é psicanalista? Por que ele não pode dizer que ele não é psicanalista? Por que ele fez questão de falar pra gente, de reafirmar ali baixinho que ele não é nada? Não é nada o quê, Renan? E aí a gente viaja, não vou puxar o assunto agora não, tá? Mas só para vocês terem um exemplo de como um percurso ao vivo de psicanálise, como é que a gente pesca coisas, o inconsciente dele se manifestou agora nesse xiste, nessa brincadeirinha. E a gente pode, dentro disso que aconteceu aqui agora, falar da questão do xiste, falar da questão do inconsciente. A gente só não vai fazer isso aqui agora, mas só para dar um exemplo. Mas respondendo a tua pergunta, Renan, cara, é bem tranquilo. A psicanálise não põe nada. O psicanalista não põe nada dele. O que interessa para a gente é que o paciente baixe a resistência e o sujeito do inconsciente ele se manifeste. Então, dentro do método psicanalítico,
não cabe a gente colocar nada. Dentro ali da sessão de análise, a única coisa que importa é o paciente, é o analisando. E o nosso trabalho é se colocar como continente para ele poder depositar na gente aquilo que ele quiser, fazer a transferência com a gente daquilo que ele achar melhor, para a gente poder trabalhar, diminuindo essa resistência e fazendo o inconsciente dele aparecer. E aí o nosso inconsciente, comunicando com o inconsciente dele, vai trazer conteúdo para a gente poder fazer a análise, analisar o que está por trás ou o que está no inconsciente, que está fazendo ele passar por aquilo que ele está passando. Certo, obrigado. Ana, então, eu tenho um projeto, o nome desse projeto é o Canalizando, que isso aqui que eu estou fazendo com vocês é uma coisa que eu gosto muito, de falar para quem está interessado em análise e falar assim de uma forma mais prática. Então, eu estou montando um projeto aí que é esse canal, o Canalizando, que o meu objetivo vai ser falar para estudantes de psicanálise, para simpatizantes de psicanálise, para quem queira entender mais de psicanálise, mas assim, de uma forma mais prática, desse jeito aqui que eu estou falando com vocês, entendeu? Então, é um projeto aí que está para acontecer. Então, eu já vou pegar esse vídeo desse bate-papo que a gente teve aqui hoje, vou postar lá e deixo à disposição para vocês verem lá. Instagram, gente, olha só, eu sou da área de tecnologia, eu trabalhei com marketing digital durante anos, e assim, eu tenho um pouco de implicância da maneira como as pessoas fazem as coisas hoje dentro do marketing digital. Então, assim, isso é uma questão minha. Eu não fico postando nada em Instagram, nada no Facebook. O meu Instagram que eu tenho lá, que é o @welespíndola, tem umas coisinhas lá, poucas minhas, justamente por pensar de uma forma mais psicanalítica, ficar enchendo Facebook e Instagram de informação, de textinho, nada contra quem faça, até é super válido quem faz, mas o Wellington, eu acho que isso aqui que a gente está fazendo hoje, na minha cabeça, faz muito mais sentido do que ficar investindo tempo em criar post, em fazer videozinho. Então, se vocês quiserem entrar lá no meu Instagram, não tem quase nada. O Facebook que eu trabalho mais é o Facebook da Rede Escutar, que é essa associação de psicanalista que a gente tem, que a gente faz um trabalho de divulgação de psicanálise, mas que ainda não está nem acontecendo direito, que o projeto começou agora em março. A gente está usando as ferramentas mais para captar paciente, pessoas que queiram fazer análise, e a gente distribui esses pacientes para os nossos psicanalistas, né? E o objetivo é de ter paciente pagante, para ganhar dinheiro, não é clínica social, não é nada disso. Então, os psicanalistas que fazem parte da Rede Escutar, eles pagam uma mensalidade e a gente faz todo esse trabalho de captura, indicação de paciente, e ele recebe todo dia lá no WhatsApp dele indicação de pessoas que querem fazer análise. O psicanalista entra em contato, marca com a pessoa, faz sessão de avaliação, entrevista preliminar e vai fechando o contrato ali com aqueles pacientes indicados pela Rede Escutar. Na próxima oportunidade a gente fala mais sobre Rede Escutar, sobre psicolides, enfim. Então, gente, estou à disposição, eu vou me colocar à disposição sempre aí um dia na semana, de noite, para estar batendo esse papo com vocês. De repente, na medida do possível, convido até outros colegas aí de psicanálise para, de repente, bater um papo com a gente, trocar experiência. A gente pode fazer estudo de caso, eu posso trazer caso prático que acontece na clínica, no dia a dia. A gente pode manter esse grupo aqui, ir levando e vendo o que vai dar. E a psicanálise, ela é meio que assim, é vendo o que vai dar. As coisas, elas vão sendo construídas aí, a maneira que vão acontecendo, que a transferência vai acontecendo, que os inconscientes vão se manifestando. E é assim que, na prática, de forma clássica, a gente faz a transmissão da psicanálise. Vou me despedir de vocês aqui, foi muito bom, foi muito legal. Quem quiser se voluntariar aí para ajudar para ver no que esse negócio aqui vai dar, entre em contato comigo. Quem quiser pode mandar mensagem lá no meu WhatsApp, no privado, sem problema nenhum, na medida do possível eu respondo. E vamos que vamos. Beijo grande.